Olá, bom dia. Estamos aqui para começar, mais um devocional na mesa. É um motivo de gratidão, poder estar aqui mais uma vez, produzindo esse vídeo com a única motivação, a única intenção, ajudar a proclamar o Evangelho do Reino, o Evangelho do Senhor Jesus. Eu acredito na palavra de Deus, eu creio no poder da palavra de Deus, A palavra de Deus, ela tem o poder de nos curar, nos libertar, nos restaurar, nos redimir. A palavra de Deus tem o poder de transformar a nossa mente, de moldar o nosso caráter. A palavra de Deus, ela é vida, A palavra de Deus, ela é vida. Então eu acredito muito e creio na palavra de Deus, E nós estamos aqui mais uma manhã para a gente fazer aqui o nosso devocional na mesa, Hoje o tema do nosso devocional é o Deus que cura a vergonha. O tema dessa manhã, desse devocional, é o Deus que cura a vergonha. Deus cura a nossa vergonha. Deus tem o poder de curar a nossa vergonha e é sobre isso que nós vamos meditar nessa manhã. Eu não quero aqui me prender muito no início, para nós ir direto à meditação, para o vídeo não ficar muito longo, amém? Vamos lá então, livro de Oséias, capítulo 3, versículo 3, amém? Quero dar aqui uma pequena introdução do livro de Oséias, para nós entender o propósito do livro de Oséias. Está escrito assim: Oséias foi um profeta do Antigo Testamento que ministrou durante a segunda metade do século 8 a.C., um período turbulento na história de Israel. Em suas falas proféticas, Oséias usa imagens familiares íntimas para retratar a infidelidade de Israel a Deus. Israel é comparada a uma esposa promíscua, uma criança ilegítima e um filho infiel. No entanto, a terrível infidelidade de Israel ainda não é suficiente para reter o amor redentor de Deus. Ele mostra que nunca desistirá do seu povo. No livro de Oséias, toda a história do livro de Oséias, todos aqueles capítulos, o tema principal é: Deus nunca desiste do seu povo. Deus nunca desiste daqueles que Ele chama e daqueles que Ele escolhe. Esse é o tema do livro de Oséias. E vamos lá. Oséias capítulo 3, versículo 3. Eu peço que você me dê tua atenção e que essa palavra venha mudar a sua vida, que ela venha alimentar a sua alma, que ela venha cumprir o propósito para o qual ela vai ser enviada, amém? Está escrito assim, Oséias 3, versículo 1. O Senhor me disse: vá, trate novamente com amor a sua mulher, apesar dela ser amada por outros e ser uma adúltera. Ame-a, como o Senhor ama os israelitas, apesar deles se voltarem para outros deuses e de amarem os bolos sagrados de uvas passas. Versículo 2. Por isso eu comprei por 180 gramas de prata e 1,5 barril de cevada. E eu lhe disse: você viverá comigo por muitos dias. Não será mais prostituta, nem pertencerá a nenhum outro homem. E eu viverei com você. Amém? O tema do nosso devocional, O tema do nosso devocional é o Deus que cura a vergonha. Me dê atenção para você entender e deixe o Espírito Santo ministrar essas verdades no seu coração. Está escrito assim: continuamos explorando a identidade que Deus nos deu. À medida que mergulhamos nas histórias das Escrituras, observamos como Deus fielmente entra em nossas questões de identidade e nos acompanha amorosamente através delas. Hoje, entramos no mundo dramático de Oséias e da sua esposa adúltera, Gomer. Imagine que você possuísse uma herança familiar inestimável, a sua posse mais preciosa. Talvez seja um colar de diamantes, um relógio raro ou um vaso antigo. Agora imagine que a herança é perdida e de alguma forma acaba em uma casa de penhores. A coisa que você ama foi arrancada das suas mãos e colocada à venda. Algo tão estimado e tão pessoal,
agora tristemente barateando e oferecido ao maior lance. Então, você decide agir. Ainda que a herança fosse da sua família desde o início, você de maneira cuidadosa vai reunir recursos para comprá-la de volta. Por quê? Porque ela tem valor para você, né? Embora sob injustiça, você faz o sacrifício. Você restaura o item precioso ao seu lugar de direito, restabelecendo-o em sua casa. Era simplesmente valioso demais para você deixar ir. Me dê atenção, é uma reflexão, né? Esta história da herança é uma imagem de redenção. É uma representação do que Deus pede a Oséias para fazer na passagem de hoje: comprar sua esposa infiel de volta. O pagamento de Oséias foi para o resgate de sua esposa da escravidão. Ele sacrifica os seus recursos para comprá-la de volta da sua vida de vergonha. Oséias dá novamente a Gomer uma esperança e um futuro. É uma reviravolta impressionante, revelando graça imerecida. E por causa do amor de Oséias, a vergonha de Gomer é coberta. Ela é resgatada e restaurada e redimida. Aleluia! O essencial a compreender é que a história de Oséias e Gomer transcende um mero drama. Ela oferece uma visão de uma narrativa muito maior. Todo o livro de Oséias tem como objetivo, me dê atenção, destacar a infidelidade de Israel como nação e demonstrar a inabalável fidelidade de Deus para com seu povo. O drama pessoal entre Oséias e Gomer espelha o vínculo entre Deus e o seu povo. É uma história de traição, perdão e finalmente redenção. Você percebe o padrão? Você está percebendo o padrão da história, né, de Oséias, o que está sendo relatado no livro de Oséias? Aleluia, né? Oséias ali é uma trama pessoal, né, que fala o quê? Que fala sobre a infidelidade do povo e a fidelidade de Deus. O Deus que, apesar de ser traído, apesar de ser deixado, né? O Deus que, apesar de ser abandonado, mesmo assim ainda ele vai atrás, ele compra de novo, ele cria mecanismos e meios para perdoar, para restaurar, para redimir e para dar um começo, né? Esse é o Deus do livro de Oséias, um Deus amoroso. Me dê atenção para você entender. Essa história pode se assemelhar a muitos ao nosso relacionamento com Deus. Nós podemos ser como Gomer também. Podemos vagar e nos entregar a outros deuses, adorar celebridades, adorar redes sociais, carreiras ou relacionamentos e pararmos de colocar Jesus em primeiro lugar na nossa vida. Como consequência, colocamos a nossa dignidade e valor à venda. Toda vez que a gente coloca outras coisas, outras prioridades na frente, né, de Deus, na frente do relacionamento com Deus, nós estamos colocando a nossa dignidade à venda. Aleluia! E só tem uma pessoa que tem o direito da nossa vida, de ter o direito, né, de ter o governo da nossa vida. É a pessoa de Jesus, é a pessoa de Deus. Porque é Deus que nos criou, é Ele que nos permitiu nascer, é Ele que nos deu a vida, né? E por conta das vezes nós falhamos, né? Por conta das vezes nós começamos a olhar para a direita, olhar para a esquerda, né? E como está escrito aqui, às vezes começamos a adorar as redes sociais, começamos a adorar a carreira, começamos a adorar os diplomas, começamos a adorar o ministério, às vezes a empresa, às vezes o dinheiro, às vezes a casa que tem, às vezes o sítio que tem, às vezes a chácara que tem. Tem pessoas que adoram os filhos, né? Tem pessoas que dá mais prioridade à vida pessoal, né? Dá mais prioridade a ele mesmo, né? E acaba se esquecendo de Deus, e acaba se afastando de Deus. E com esse intuito de adorar essas coisas, de ficar preso nessas coisas, vai perdendo a dependência de Deus e vai se afastando de Deus. Aleluia, começa a cometer infidelidade contra Deus. Né? Essa palavra de Oséias aqui nessa manhã, com certeza Deus está usando ela, né, para atrair o meu e o teu coração para Ele, né, para nos fazer um alerta. Aleluia, né?
Há um Deus que não foi nós que escolhemos a Ele, mas sim foi Ele que nos escolheu. A Bíblia vai dizer que se nós dizemos que o amamos, foi porque Ele nos amou primeiro. Aleluia, glória a Deus. Então está dizendo aqui, né? No entanto, Deus não nos abandona, mesmo quando a gente se mantém, a gente às vezes se coloca infiel, mesmo que a gente se afasta, a gente tropeça, mesmo que a gente venha a falhar, a Bíblia vai dizer, no entanto, Deus não nos abandona, mesmo que não mereçamos, Ele intervém para nos resgatar, restaurar e para nos redimir. Por mais quebrados, sem valor, envergonhados que a gente venha a se sentir, Ele nos persegue de maneira gentil e nos compra de volta. Deus está usando esse devocional, aleluia, de modo gentil, para trazer o nosso coração, a nossa mente, a nossa vida para Ele de volta. Eu me coloco também nesse devocional, né? Porque a mesma palavra que ela vai até você, ela também vai até a mim. Aleluia. E por conta das vezes eu me pego distraído, e por conta das vezes eu me pego olhando para a direita, olhando para a esquerda, né? Quantas vezes eu me pego querendo me afastar dele, não de modo porque eu quero, mas às vezes de modo intencional. Mas a gente, sem querer, vai se afastando da presença de Deus, né? E isso é muito sério, isso é muito forte, né? Então está escrito aqui, por mais quebrado, sem valor, envergonhado que a gente possa se sentir, Ele sempre nos persegue de maneira gentil. Deus nos persegue de maneira gentil. E de que forma que muitas das vezes Ele nos persegue? Através muitas das vezes das lutas, das guerras, das dores, das perdas. Deus usa mecanismos, né, de modo intencional para nos trazer novamente para Ele. Porque Ele nos ama e Ele quer nos salvar e Ele quer nos restaurar. E Ele tem uma herança eterna para dar a mim e entregar a você. Né? Nossa vida nessa terra ela é passageira, uma eternidade nos esperando. Aleluia. E para fechar aqui, para você entender, isso de fato é toda a história do Evangelho. Fomos comprados de volta da escravidão do pecado e em Jesus, né? E lá em Efésios 1, versículo 7, diz assim: nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados de acordo com a riqueza da graça de Deus. A identidade de Gomer, me dê atenção, foi marcada por vergonha e dor, e definida pelo seu passado, pelos seus votos, pelas suas perdas e pela sociedade. No entanto, por meio de Oséias, ela encontrou graça abundante, cura e perdão. Gomer sou eu e você. E Oséias é a pessoa de Jesus, né? E muitas das vezes a nossa identidade ela foi marcada pela vergonha, pela dor, pelo pecado, né? Pelas maldades que a gente praticou, ou às vezes a gente até pratica ainda, né? E isso muitas vezes definiu o nosso passado. Pessoas às vezes lembram do nosso passado, a gente lembra do nosso passado, a gente vergonha do nosso passado, né? E às vezes as pessoas colocaram rótulo em nós por causa dos nossos erros. Mas por meio de Jesus, Ele nos entregou a graça abundante, Ele nos traz cura e nos traz perdão. Se eu entreguei minha vida a Jesus, eu não tenho mais que se envergonhar. Se eu entreguei minha vida a Cristo, se eu estou me esforçando e me colocando e dependendo dEle nessa caminhada, né? Eu não tenho mais que me envergonhar, porque Ele já perdoou os meus pecados. Ele já perdoou os seus pecados. E o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E pelas pisaduras dEle fomos sarados e curados, assim está escrito. E a gente tem que crer naquilo que está escrito, né? A nossa identidade ela é restaurada somente na pessoa de Jesus. Amém? Que essa palavra ela venha fazer sentido na tua vida. Isso é o que Deus pode fazer por mim e por você. Ele não desiste de você, não desiste de mim, mesmo que a gente se sinta que não há caminho de volta para nós. Então você vai deixar Ele te resgatar hoje? É uma pergunta, né? Você vai deixar Deus te resgatar hoje? Às vezes essa palavra é Deus usando um caminho, um mecanismo, esse devocional, para trazer o teu coração de volta para Ele.
para trazer o teu coração, a tua mente, a tua vida de volta a Ele, né? Então aceita o convite de Deus por meio desse devocional. Deus, Ele sempre vai ter um caminho de volta para mim, para você voltar, né? E esse caminho é o sacrifício de Jesus. Esse caminho é a cruz. Amém? No Senhor ainda há perdão, há redenção, há recomeço. No Senhor ainda há restauração e a cura. Amém? O tema de hoje é o Deus que cura a nossa vergonha. Que esse devocional venha cumprir o propósito para o qual ele vai ser enviado. Amém? Quero fazer uma oração por você. Amém? Mediante esse devocional. Pai, em nome do Senhor Jesus, quero te agradecer pela tua palavra, por esse devocional, né, que a gente meditou aqui sobre a história de Oséias e de Gomer, onde o Senhor retrata a infidelidade do povo de Israel e a tua fidelidade, Pai. No Senhor, Pai, há perdão, há redenção e a restauração, né? O Senhor é o único que pode curar e nos tirar da nossa vergonha. Obrigado pela tua palavra, obrigado pelo teu amor, obrigado pela obra de Cristo Jesus por nós. Graças te damos, Pai, pela obra da justificação, reconciliação, pela obra do novo nascimento. Pai, eu coloco diante do Senhor a vida daqueles que vão ouvir esse devocional. Que a tua graça, o teu favor, o teu amor, Pai, venha alcançar esse coração, alcançar a mente, a vida dessa pessoa, no nome do Senhor Jesus. E que todas as fortalezas da mente, Pai, toda mentira, todo engano do inimigo, Pai, venha cair por terra. E que a tua verdade venha a prevalecer na vida dela. Pai, eu oro e peço, derrama amor sobre esse coração. Que essa pessoa venha sentir do teu amor, Pai. No nome do Senhor Jesus, ela venha entender que sem o Senhor nada ela pode fazer. Há um caminho de volta, Pai. Há um caminho de volta. Muito obrigado, no nome do Senhor Jesus. Amém, graças a Deus. Amém? Sou grato a Deus por mais esse devocional na mesa, né? Se você sentir no coração, compartilhe essa mensagem com alguém que possa precisar ouvir essa mensagem. Deixa Deus usar você. E é como eu sempre digo, né? Quem é você? Eu só sou uma voz que está clamando no deserto. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, no nome do Senhor Jesus, e até o próximo devocional. Tchau.